tudo bem? Eu sou a doutora Lígia, é um prazer poder falar com você. E pelo jeito você deve estar com algumas dúvidas em relação ao DIU de cobre, né? Então eu tô aqui para poder fazer um vídeo para te ajudar sobre essas dúvidas que são mais frequentes que eu recebo das minhas pacientes aqui do consultório. Então, para começar, vamos falar um pouquinho a respeito do que é o DIU. DIU, D-I-U, é a sigla para dispositivo intrauterino, que na verdade é isso daqui. Ele é uma hastezinha de plástico revestida de cobre e ele é bem pequenininho, ele tem mais ou menos 3 centímetros nesse maior diâmetro. Ele vai dentro do útero e esse cobre, ele gera um processo inflamatório que faz com que os espermatozoides não sobrevivam, por isso que a gente não engravida. E isso faz também com que o DIU não seja abortivo, se essa é a sua dúvida, né? Porque não ocorre a fecundação. O útero da gente tem mais ou menos o tamanho do punho. Então, um útero normal, sem nódulos, sem tumorações, nem nada, ele é mais ou menos do tamanho do nosso punho, fechado. Então, o DIU dentro do útero, ele fica desse jeitinho, bem colocado. A gente coloca o DIU através de um dispositivo específico e aí ele vai ser inserido pelo canal e colocado aqui dentro. Depois a gente tira o dispositivo, corta o excesso de fio, então o seu parceiro não vai sentir se você tem que você tem ou não o DIU, e ele fica com um tanto de fio suficiente simplesmente para poder tirar quando você desejar ou quando ele vencer. O prazo do DIU de cobre de uso máximo é de 10 anos. Então, o ideal é que você fique com ele no máximo 10 anos, porque a partir daí acaba perdendo um pouco da taxa de eficácia, que gira em torno de 99,3%, 99,6%. Tem que lembrar que não existe método 100%, mas dentre os métodos reversíveis que estão disponíveis no mercado, o DIU é um dos melhores, ele é um dos mais eficazes que tem. E você tem a opção de tirar quando você quiser. A gente coloca um prazo máximo para a retirada, que é 10 anos, pelo motivo que eu já disse, né, para a perda de eficácia. Mas se você mudar de ideia antes, 2 anos, 5 anos, 7 anos, quando você decidir, você pode tirar o DIU e usar um outro método ou engravidar. Geralmente, a gente pede para ficar pelo menos 6 meses com o dispositivo, porque vai haver algumas mudanças em relação ao seu ciclo menstrual. Embora ele não tenha hormônios, então não vai ter ganho nem perda em relação a peso, a pele, cabelo, nada. Então, se você tem problema de acne, o DIU não vai melhorar a sua acne. Se você tem problema de menstruação, o DIU não vai alterar o seu ciclo menstrual. Ele vai servir simplesmente para você não engravidar. E aí, só que quando você coloca o DIU, existe um tempo de adaptação. E esse tempo gira por volta de 6 meses. Então, nesses primeiros 6 meses, você vai perceber um pouco de mudança em relação ao fluxo menstrual, principalmente se você utilizar contraceptivo oral. Por quê? Geralmente quem usa pílula sangra um pouco menos que o habitual. E aí com o DIU você vai sangrar mais do que você está acostumada. Não significa que você vai ter hemorragia, mas vai aumentar um pouco o fluxo. E pode ser que você tenha cólicas. Então, em relação a ele, eu não recomendo que mulheres que tenham muita cólica ou que tenham sangramento intenso escolham o DIU como uma opção contraceptiva. Para isso existem outros métodos e é interessante que você converse antes umas outras opções que você possa ter para melhorar esses dois aspectos do ciclo menstrual. Fora isso, as mulheres que têm câncer de colo, de endométrio, mulheres que estão com infecções sexualmente transmissíveis ou doença inflamatória pélvica, alguma inflamação no momento, mulheres grávidas ou mulheres que têm sangramento de origem desconhecida, né? Você tem hemorragia, você não sabe por quê. Mulheres com malformações uterinas ou mulheres com distorções na cavidade por algum motivo, no geral o mais comum são miomas, elas não podem colocar o DIU. Existe a possibilidade, né, disso mudar. Então, por exemplo, se eu tô com uma infecção pélvica, eu trato e coloco depois. Mas enquanto eu tiver com infecção, não. Se eu tô com mioma, às vezes eu consigo colocar.
Mas em geral, essas são as contraindicações para o método. De resto, qualquer mulher pode colocar, desde adolescentes até mulheres próximas da menopausa. Para isso, preciso de uma avaliação médica. Então, no geral, a gente pede eu peço um Papa Nicolau, para que de preferência com um ano no máximo, né, de tempo, para uma avaliação do colo uterino e mais nada. Existem médicos que pedem mais, outros menos, mas acho que um Papa Nicolau é de bom tamanho. E aí, quando você vier para avaliação, você vai ser examinada. Então, a gente faz uma avaliação para ver se o seu útero é muito grande, se ele é compatível. Então, não tem problema se ele é retrovertido ou antivertido, porque é possível que você coloque o DIU independente da posição em que seu útero está. Uma outra coisa, qual que é a melhor fase de colocar o DIU? Então, tem mulher que prefere colocar menstruada, tem mulher que prefere não colocar menstruada. A preferência é sua. Se você preferir colocar menstruada, existe a vantagem de que você tenha certeza, né? Você e eu, na verdade, tenha certeza de que você não está grávida. E às vezes, quando a gente menstrua, a tendência do colo do útero, que é esse canalzinho aqui, ele tá um pouco mais amolecido e mais dilatado. Então, fica um pouco mais fácil de colocar o DIU, mas isso é muito relativo, varia de pessoa para pessoa. Se você não quiser colocar menstruada, seja pelo motivo que for. Porque eu fico incomodada, porque eu tenho vergonha, porque eu não consigo agendar a consulta na época da minha menstruação, não tem problema nenhum. Também é possível colocar o DIU sem estar menstruada. Basta você fazer um teste de gravidez, que pode ser inclusive esse teste de farmácia que é feito na hora, não tem problema nenhum. E dói para colocar o DIU? Geralmente não muito. A gente sente um pouco de cólica, porque eu estou manipulando o útero e a tendência natural é do órgão contrair. Então, a gente sente um pouco de cólica na hora da manipulação. Depois disso, eu tendo a não sentir nada. É claro que existem mulheres que são muito mais sensíveis à dor. Então, se você começar a perguntar, você vai ouvir gente que precisou fazer no centro cirúrgico sedada, e vai ouvir mulheres que falaram que nem perceberam quando colocou. Mas isso é de pessoa para pessoa. Então, se você já se conhece mais ou menos, sabe, eu acho que eu sinto mais dor, ou eu tenho uma tolerância maior, aí você pode escolher entre colocar com anestesia, então existe a possibilidade de colocar com anestesia local, ou colocar sem anestesia, e aí eu uso algum tipo de medicamento antes da inserção do DIU. Ele dura até 10 anos, como eu já disse, e é um método muito bom para quem não quer usar hormônios. Então, se você tiver alguma doença crônica, você pode colocá-lo. Se você tiver pós-parto, você pode colocar. Se você tiver abortado, você pode colocar. Se você nunca tiver engravidado, você pode colocar. Se você tiver 10 filhos, você pode colocar. O DIU é um método extremamente democrático, é um método muito bom, com alta taxa de eficácia e pouquíssimos efeitos colaterais. Então, se você está pensando em colocar o DIU, é uma ótima opção. Eu sei que deve ter muitas outras perguntas, mas as maiores perguntas, os grandes questionamentos são esses. Você sai do consultório, pode ter relação sexual no dia seguinte sem problema nenhum e ficar super protegida. A manutenção dele é super simples, é ficar fazendo ultrassom, geralmente a cada 6 meses, não mais do que isso, e é extremamente raro que o DIU saia do lugar. Existe a possibilidade, óbvio, né? Em medicina a gente nunca fala em nunca ou sempre, existe a possibilidade, mas ela é muito baixa. Então, a maioria das vezes, coloquei o DIU, ele tá no lugar, é muito pouco provável que ele saia. O que a gente vê na internet muitas vezes de gente reclamando, porque eu coloquei e saiu, porque engravidei, isso é exceção. A grande maioria usa e usa por muito tempo, porque é um método muito bom. Então, se você tem a opção, né, tem a vontade de parar de usar hormônio, pensa com carinho no DIU de cobre, porque ele é muito bom. Claro que existem outras opções, mas é um método que vale a pena a gente pensar. E eu tô falando do DIU de cobre tradicional, mas deixando só a ressalva, existe o DIU de cobre menorzinho, que é o mini DIU, que também pode ser usado para aquelas mulheres que têm um útero um pouquinho menor. E aí você tem ainda menos chance de ter problemas.
Então a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, sempre à disposição, é só perguntar. Um grande beijo e a gente se encontra.